aos que amam o Senhor e como amam. Gostaria de convidar a me ajudar na leitura da palavra do Senhor. Livro de João. João 13. Do 1 ao 17. E que o Espírito Santo possa mover todas as coisas nesta noite, amém? João 13, do 1 ao 17, diz assim: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia, começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhes disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém? Amém. Podemos aceitar. Nós estamos tendo uma oportunidade para lá de especial, né? Tem sido extraordinário para mim estar aqui às terças-feiras, aprendendo com o pastor, aprendendo com os irmãos, com as irmãs. Tem sido extraordinário o curso que nós estamos fazendo de teologia sistemática. E nesse curso a gente tem aprendido sobre vários temas, né? E o incrível é que todos os temas nos levam a Jesus. E em um dos assuntos que nós vimos um questionamento da igreja, né? Esse questionamento pergunta: Jesus é homem ou Jesus é Deus? E o pastor trouxe para nós, né, alguns textos bíblicos que falam dos atributos de Jesus. E aí então nós lemos aqui, né, e nós chegamos a uma resposta. Jesus é 100% Deus e 100% homem.
E Jesus, sendo 100% Deus, ele abriu mão de toda a sua glória para se fazer 100% homem, ser humano como eu e você. E ser humano como nós somos, o nosso Senhor, ele esteve exposto a diversas situações. Ele teve vários sentimentos, nós lemos, né? Passou por muitos momentos, aos quais muitos deles nós também estamos expostos. Mas a passagem que nós lemos fala de um momento, né? O texto fala ali, um pouco antes da Páscoa. E como a gente aprendeu aqui também, quando chega a Páscoa, os judeus viajam para Jerusalém, né? Para ir lá para o templo adorar, né? E Jesus, ser humano, judeu, estava indo em direção a Jerusalém. E esse ir a Jerusalém, enquanto ele ia, o que ele fazia? Ele ensinava, ele curava, ele libertava, ele amava o tempo todo, e junto com Jesus iam os seus discípulos. No decorrer dessa viagem, nós louvamos aqui, Jesus ressuscita Lázaro. Um homem que havia sido estava sepultado há 4 dias. O Senhor foi lá e ressuscitou a Lázaro. Só o Messias poderia fazer algo desse jeito, né? Um milagre desses. E o Senhor, por ter feito esse grande milagre, ele acabou tendo que se retirar. Porque os fariseus queriam matá-lo, procuravam matar o Senhor Jesus. Mas depois disso, Jesus voltou a Betânia, foi lá na casa de Lázaro, o homem que foi ressuscitado, e ali, junto com as suas irmãs, Jesus foi amado e ungido com nardo puro por Maria. Jesus, então, entra em Jerusalém, né, na caminhada dele. Entra em Jerusalém e ali, aquela multidão, muitas pessoas sabiam os milagres, os feitos de Jesus. E aquelas pessoas seguiam Jesus. E ali, eles foram para a festa também. E ali, naquele momento, aquelas pessoas pegaram seus ramos e adoravam o Senhor Jesus. Elas diziam, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus, então, entra em Jerusalém, montado no seu alazão, chamado jumentinho, né? Simples o nosso Senhor Jesus. E no meio daquela multidão ali havia alguns gregos. E esses gregos queriam ver Jesus. Quando Jesus soube que os gentios queriam ver ele, Jesus já sabia que havia chegado a hora. E imagina Jesus, 100% homem, 100% Deus, sabendo do que ia acontecer. Sabendo que ele ia passar pela pior morte, a morte de cruz. Ele fala no capítulo 12 sobre aquilo que ele estava sentindo. Ele diz, agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Ele sabia o que ia passar. E sendo humano, ele ficou perturbado no seu interior. Qual de nós, né, ser humano, soubesse que ia sofrer, soubesse que ia morrer, não ficaria angustiado e aflito? Todos nós ficaríamos. Como ser humano, nós não queremos sofrer, nós não queremos morrer. Afinal, nós somos criados pelo nosso Criador para a vida. Amém. Mas mesmo perturbado e aflito, Jesus ele está completamente convicto da sua missão. Ele diz lá, nesse capítulo 12, 27, depois se você quiser ler. Agora meu coração está perturbado. E o que eu direi? Pai, salva-me dessa hora? Não, eu vim exatamente para isso, para essa hora. Jesus sendo humano. E no texto que nós lemos, ali, um pouco antes da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a hora. E a palavra nos diz, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os e amou
até o fim. Em todos os momentos, em todas as situações, Jesus amou. O amor de Deus é constante sobre as nossas vidas. Vocês creem? Amém. Ele ama o tempo todo. Mas depois de dias caminhando para chegar em Jerusalém, ali com seus discípulos, eles estavam juntos, reunidos, e o jantar estava sendo servido. Para os discípulos, talvez fosse uma refeição qualquer, eles pararam para comer algo, para descansar, né? Mas para o Senhor Jesus era uma refeição muito especial. E tão especial que era que ele deixou essa refeição como uma ordem. Como uma ordem para que nós lembrássemos quem ele foi. Essa refeição foi a Santa Ceia do Senhor. Eles estavam ali sentados à mesa. Imagino que cansados, famintos. Mas Jesus, ainda que estivesse cansado e faminto, o texto nos fala que ele se levantou da mesa, ele tirou a capa que ele vestia, ele colocou uma toalha em volta de sua cintura, preparou uma bacia com água e lavou os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha. Mas quando chegou a vez de Pedro não aceitou. Ele não queria que Jesus lavasse seus pés. Ele disse: não, nunca lavará os meus pés. E Jesus responde: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Jesus é duro. Pedro, impulsivo, depois dessa resposta, resolve mudar de ideia rapidamente. Senhor, lava tudo, né? Jesus diz não ser necessário. E ele ali prediz que ele seria traído. E acredito com muita tristeza, ele deve ter falado isso. E depois de terminar de lavar os pés, Jesus volta. Ele veste a sua capa, ele senta no seu lugar à mesa e pergunta: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou, disse Jesus. Pois bem, eu sendo senhor de vocês, lavei-lhe os pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, façam como lhes fiz. E ele fala que nenhum escravo é maior que o seu senhor, e nenhum mensageiro maior do que aquele que o enviou. E ele finaliza dizendo: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se praticarem. Jesus, com todo o seu amor, estava dando aos seus discípulos naquela noite um caminho. Um caminho para quê? Um caminho para serem felizes. O Senhor, com todo o seu amor, constante por nossas vidas, está nos dando um caminho nesta noite. E que caminho é esse? Um caminho para sermos felizes. O Senhor nos ama. Ele só sabe nos amar o tempo todo. E quem ama quer que a outra pessoa seja como? Feliz. Quem ama quer ver o outro feliz. Imagina Deus. Ele quer nos ver felizes. Por nos amar, Ele quer nos ver felizes. Ele não nos quer sofrendo. Deus não nos quer triste. Mas Ele nos quer felizes. E Jesus tem nos ensinado muitas coisas. Precisamos estar cientes. Felizes serão aqueles e aquelas que praticarem o que o Senhor ensina. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho certeza que se tem algo que todos nós aqui buscamos ser nessa vida, é ser feliz. Tô certo? Todos nós queremos ser felizes. Prova disso é que não falta gente tentando fingir que é feliz, né? Muitos posts, muitos sorrisos,
e muitas vezes não é feliz. Eu confesso, eu tentei ser feliz de muitas formas. Eu busquei ser feliz e confesso, não consegui. Nós temos que admitir que por nós mesmos, nós não conseguimos ser felizes. Nós tentamos do nosso jeito. Nós tentamos ser felizes nas coisas. Nós tentamos e não dá certo. E a razão por que não dá certo é porque felicidade verdadeira tem um endereço. E segundo a palavra do nosso Senhor, o endereço da felicidade é no amor constante do nosso Deus pela nossa vida. É lá que está a felicidade. No amor constante de Deus por nossas vidas. Deus nos ama do início ao fim. E Ele quer que sejamos felizes. Eu não sei se a gente tem alguma dúvida. Alguém duvida que Deus quer que nós sejamos felizes? Mas, segundo essa palavra, felizes serão aqueles que praticarem o que Jesus ensina. Foi com amor, foi num momento muito especial que Jesus celebrou a ceia. E mesmo sabendo tudo o que havia de acontecer depois dali, o Senhor ainda para e ensina os seus discípulos. Ensina um caminho de felicidade. E nessa noite eu queria refletir com os irmãos e com as irmãs 3 atitudes que esse texto me mostrou, me ensinou, que nos possibilitam viver e andar por este caminho de felicidade verdadeira, que tem endereço certo, o amor de Deus por nossa vida. A primeira atitude que nos possibilita viver e andar por este caminho de felicidade é respeitar o nosso Senhor e querer fazer parte daquilo que é plano dele para as nossas vidas. Primeira atitude, respeitar o nosso Senhor e querer fazer parte daquilo que é plano dele para as nossas vidas. Ali, o Senhor estava ensinando. Jesus sempre ensinava. Ele sempre trazia a vontade de Deus onde ele estava. Tudo que Jesus fazia revelava a vontade de Deus. E ali Jesus se colocou a lavar os pés dos seus discípulos. Era a vontade de Deus. Mas Pedro resistiu. Pedro não queria que Jesus fizesse o que ele estava prestes a fazer. Lavar os pés, cansados, calejados e doloridos do seu discípulo. Pedro não queria permitir. Mas a resposta do Senhor: se eu não lavar, você não terá parte comigo. O Senhor estava ensinando e Pedro se opõe ao ensinamento de Jesus. Ele não aceita, ele resiste. Eu fiquei pensando e até questionei: teria Pedro desrespeitado o Senhor com essa atitude? De não permitir que ele fizesse, que ele lavasse os seus pés? Eu fui conversar com o pastor, perguntei, né? Pastor, foi um desrespeito? E meus irmãos e minhas irmãs, nós, na verdade, nós não nos damos conta diante de quem nós estamos. De como Deus leva a sério a nossa vida. Nós não nos damos conta o quanto é sério o que Deus planeja ao nosso respeito. Nós não nos damos conta de como Deus é zeloso e cuida das nossas vidas nos mínimos detalhes. Se Pedro foi desrespeitoso, foi mais que desrespeito. Essa foi a resposta do pastor. Na verdade, foi uma afronta. Jesus, ele responde com dureza, porque Jesus estava sendo afrontado. Sabe por quê? Porque Pedro, o tempo todo, até que acontecesse a crucificação,
Pedro só levava em conta as coisas da terra, a vontade dos homens, os desejos dele, o que ele pensava, as convicções dele. E ele não levava em conta aquilo que era plano de Deus, aquilo que era vontade de Deus. Ter seus pés lavados por Jesus era plano de Deus para a sua vida. Mas ele se opôs e ele disse não, nunca. Ele não queria permitir que Jesus lavasse. Muitas vezes somos nós. E aquele Senhor que naquela noite tão especial lavou os pés dos seus discípulos, enxugou os pés dos seus discípulos, Ele está aqui neste lugar. Ele vive, Ele é real. Ele tem se feito presente aqui para nos ensinar a vontade de Deus. Ele tem se feito presente aqui para nos ensinar qual é a vontade e o plano de Deus para as nossas vidas. Um plano de nós sermos felizes. E Ele faz isso por nos amar. E muitas vezes nós damos uma de Pedro. Nós resistimos, nós não aceitamos o que Deus quer fazer. Nós ficamos relutando. Na verdade, nós fazemos como Pedro fez. Nós acabamos desrespeitando e afrontando o Senhor. O Senhor que nos ama tanto, o tempo todo. Por quê? Porque nós valorizamos mais as coisas da terra. Nós valorizamos mais o que eu quero, o que eu penso, a minha vontade. E não o que Deus quer, a vontade de Deus, o que Deus pensa e o que Deus ensina. Nós temos que nos perguntar: o Senhor é o Senhor das nossas vidas ou não é? Nós temos que reconhecer que existe um senhorio sobre a nossa vida. E a este senhorio nós devemos respeito. Nós devemos respeitar o nosso Senhor, ter reverência com tudo aquilo que Ele tem nos ensinado. Nós não podemos confundir todo o cuidado que Ele tem com a nossa vida, porque Ele tem cuidado de nós, não tem? Aleluia. Nós não podemos confundir todo o zelo dEle com as nossas vidas, todo o amor dEle com as nossas vidas, a simplicidade desse Jesus, a humildade dEle, do nosso Senhor. Nós devemos respeito ao Senhor das nossas vidas. E não somente a Ele, mas também às autoridades que Ele coloca na nossa vida. Nós temos um pastor, nós temos uma pastora, nós temos autoridades espirituais nesse lugar. Talvez o que nós gostamos mesmo é que as coisas sejam do nosso jeito. Nós acabamos parando e fazendo planos mirabolantes, né? Perdemos noite de sono, calculamos tudo como deve ser feito e pensamos que da nossa forma é a melhor forma. O que eu ouvi lá na igreja, que Jesus ensinou, é meio fora de lógica, né? Nem vai dar certo esse negócio que Jesus falou. Como assim lavar os pés uns dos outros? Tudo isso é porque eu quero que, no fundo, as coisas sejam do meu jeito e não conforme a vontade do Senhor. Não respeitamos a vontade de Deus, mas Deus, por nos amar, respeita a nossa vontade, a nossa escolha. Então, se você escolher fazer a sua vontade, Deus vai respeitar. Mas nós temos que estar cientes que é uma escolha nossa. E se nós desrespeitamos o Senhor que nos ama o tempo todo, não é por castigo, mas é por escolha nossa mesma. A nossa escolha que é imperfeita, falha e limitada. Infelizmente, meus irmãos e minhas irmãs, nós não vamos desfrutar da promessa de felicidade que o Senhor tem para nós. Não espere que dê certo, se nós escolhemos fazer a nossa vontade e não a dele. Amém? Amém.
Jesus deu a Pedro a oportunidade de fazer o que era plano do Senhor. O Senhor tem nos dado a oportunidade de fazermos aquilo que é plano dele. Mas nós temos que respeitar e querer. Assim nós seremos felizes. Deus tem muitas coisas, como nós ouvimos aqui na segunda-feira. Tem muitas coisas para nos ensinar, para mudar nas nossas vidas. E eu creio, se Ele já fez, Ele vai continuar fazendo. Mas mediante o nosso respeito a Ele, mediante o nosso querer. É isso que nos possibilita andar e viver pelo caminho de felicidade que o Senhor tem para nós. Amém? Amém. Não é a vontade de Pedro, não é a vontade de Judas, não é a vontade do esposo, do filho, nem a minha, nem a sua que tem que prevalecer. É a vontade do Senhor. Ele sabe o que é melhor. Como Jesus disse ali para Pedro, talvez agora nós não compreendamos, mas depois nós vamos entender que só a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? Amém. A nossa atitude é respeitar o nosso Senhor e querer fazer parte daquilo que é o plano dele para as nossas vidas. Amém? Amém. Segunda atitude que nos possibilita viver e andar por este caminho de felicidade é nos empenharmos em servirmos uns aos outros. Nos empenharmos em servirmos uns aos outros. Estavam eles ali, naquela noite especial, cansados, famintos, mas o texto diz que Jesus levanta, o jantar estava sendo servido, mas Jesus levanta, vai lá, tira sua capa, coloca uma toalha na sua cintura, derrama água na bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos e depois enxuga com a toalha. O Evangelho de João, ele descreve aqui todo o preparo. Ele descreve os detalhes, o comprometimento do Senhor com o servir. Ele levantou, tirou sua capa, pegou a toalha e ele mesmo derramou água na bacia. E então ele pessoalmente cuidou da limpeza, cuidou do alívio dos pés cansados e calejados dos seus discípulos. E depois de lavar, o próprio Senhor cuidou de enxugar os pés dos seus discípulos. E ele disse: assim como eu fiz, façam vocês. Lavem os pés uns dos outros. Aquele que é o Senhor fez a tarefa que era de um empregado fazer. Porque Deus nos ama e Ele nos quer felizes. Ele não nos quer depressivos, tristes, não. Ele nos deixou o exemplo para que nós fizéssemos o mesmo. Que nós cuidássemos das necessidades uns dos outros. Nos comprometêssemos uns com os outros. Nos detalhes, com empenho. Jesus é o agente, né? Nós ouvimos ontem. Jesus, ele foi além das palavras. Ele foi lá e fez. Ele foi lá e pessoalmente cuidou de tudo. Ele deu o exemplo. O nosso Senhor vai além de palavras. O nosso Senhor vai além das palavras. Ele é muito mais que um discurso bonito. Ele é vivo. Ele faz. Ele se compromete. Ele cuida pessoalmente das nossas vidas. Mas infelizmente nós vivemos numa sociedade cada dia mais adoecida. As pessoas estão cada dia mais intolerantes, julgadoras, se esforçam pra caramba,
para ficar apontando os erros dos outros, em vez de procurar ajudar. Pensam só em si mesmos, não se importam mais uns com os outros, não se compadecem mais com a dor e com o sofrimento do próximo. O que importa na sociedade de hoje é que tem que ser o centro das atenções, tem que ser o certo, tem que ser o que tem a razão. Todo esse egocentrismo, todo esse individualismo não tem feito ninguém feliz. As pessoas estão depressivas. Tem gerado divisão, confusão, vazio, tristeza, ansiedade, depressão. Mas vem Jesus e nos ensina que nós devemos nos dedicar, nos empenhar em servirmos uns aos outros, ajudar, nos importar, nos compadecer e aliviar as dores uns dos outros. Este é o caminho de felicidade. Amém? Amém. Essa semana nós tivemos uma visita no escritório. Nós atendemos uma cliente que foi levar um documento do irmão dela. O irmão dela tem aproximadamente uns 46 anos e ela contou que ele é esquizofrênico. Então ela vive, se dedica para cuidar do irmão. Mas quando ela falava ali do irmão dela, dava para ver, na forma como ela falava, o amor que ela tinha por aquele irmão, a alegria que ela tinha pela vida do irmão dela. E ela falava ali do Senhor também. E eu acredito, meu irmão e minha irmã, que não deve ser fácil para ela. Mas, com tudo isso, ela me parecia ser uma pessoa cheia de sentido de vida. E deu para ver no sorriso dela algo diferente. É cuidando, é nos empenhando, é nos dedicando. Não é de qualquer jeito, não é servir de qualquer jeito. Ó, tá aí, ó. Não, vai lá e tira a capa, vai lá e pega a bacia, vai lá e prepara a água, vai lá e põe a mão, vai lá e lava o pé do teu irmão, vai lá e enxuga. É nos envolver, o Senhor nos chama a nos envolver. Ele nos ama e nos deu o exemplo. Nós devemos praticar, se nós quisermos ser felizes. Cabia a outra pessoa fazer o que Jesus fez. Mas ele foi lá e fez porque ele queria nos ensinar. Sirva, se empenhe, saia do seu lugar, abra mão de você, se envolva. Muitas vezes nós sentamos e ficamos esperando que o outro faça. Afinal, isso não é tarefa minha, né? É do outro. Ou até falamos que vamos fazer, que vamos nos envolver e ficamos só nas palavras. Meu irmão e minha irmã, nós temos um chamado sobre as nossas vidas. E é necessário nascer de novo. Nascer de novo dizendo não para nós mesmos e indo lá e servindo. Ouvimos domingo que Jesus não entrou na nossa vida para nossa própria satisfação. Como eu posso ficar satisfeito enquanto outra pessoa está necessitando de cuidados? Jesus entrou na minha vida, não tem como isso acontecer. Glória a Deus, Possamos nos render a esse novo projeto de vida, que vem da parte daquele que nos ama. Na velha vida nós éramos os nossos problemas, os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos interesses, nós e a nossa necessidade de ser o centro das atenções e de tudo. Jesus nos chama a servir. Essa é a nova vida que o Senhor tem para nós. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Agora que sabem essas coisas, felizes serão se praticarem. Amém? Amém. Mas terceira e última atitude que nos possibilita a viver e andar por esse caminho de felicidade é ter humildade.
e reconhecer que não somos melhores que ninguém. Atitude que nos possibilita viver neste caminho de felicidade. Ter humildade e reconhecer que não somos melhores que ninguém. No fundo, nós temos que confessar. Somos altivos como Pedro. Arrogantes. Não queremos abrir mão de nós mesmos. Somos muito convictos e impulsivos até. Mas essa atitude impede que nós tenhamos parte com o Senhor. E não ter parte com o Senhor, que foi a resposta que o Senhor Jesus deu para Pedro, não ter parte com o Senhor, sabe o que resulta? É aquele vale de ossos secos. Sem esperança, triste, deprimido, sem vida. Ezequiel 37. O Senhor sabe de todas as coisas. Eu não sei, mas o Senhor sabe, amém? E se o Senhor está te chamando para servir, se o Senhor te chama para que você se faça servo, se faça serva, se permita. Na verdade, o que o Senhor quer é tratar com a nossa altivez. Ele quer quebrar a nossa arrogância e nos fazer diferentes. Uma nova criatura. Alguém mais humilde. Uma pessoa humilde agrada o coração de Deus, alegra o coração de Deus. Pelo simples fato que uma pessoa humilde, ela tem consciência das suas próprias limitações. Ela reconhece que é falha, que erra, e por isso não é melhor que ninguém. Essa pessoa humilde que reconhece que é falha, que não é melhor que ninguém, jamais vai levantar a mão para julgar alguém. Uma pessoa humilde vai tentar ajudar. Somos todos falhos. Eu sou falha. Todos nós erramos. O único justo e santo, Jesus. E ainda sendo assim, ele abriu mão. Ele não julgou, ele não condenou. Pelo contrário, ele fez tudo o que ele podia para salvar. Maravilhoso esse Jesus. Se nós soubéssemos como é libertador, como cura, ter humildade, reconhecer que nós erramos, que somos limitados, se nós soubéssemos. Nós vivenciamos isto há poucos meses no nosso casamento. Era uma negligência nossa. Não era um erro dele, não era um erro meu. Era uma negligência nossa. E quando nós reconhecemos isso, foi tão libertador para as nossas vidas. Aleluia. Foi, na verdade, cura para as nossas vidas. E essa atitude possibilitou que o Senhor mudasse a nossa situação. Eu falo isso porque nos nossos relacionamentos, nós gostamos muito de competir, né? Nós gostamos de apontar o erro e o defeito do outro. Tudo para dizer que o outro está errado e que eu sou melhor. Atitude de alguém que é altivo. Competimos porque somos orgulhosos, arrogantes e incapazes de reconhecer as nossas limitações, nossos erros. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, tudo isso impede de sermos felizes, de vivermos a felicidade verdadeira que o Senhor tem para as nossas vidas. É sendo humilde, é não querendo ser melhor que ninguém, é fazer o que Jesus ensinou que nos torna felizes. Lá em Mateus 11, o Senhor diz, vou abrir aqui para a gente ler. Mateus 11, estou encerrando.
Mateus 11, do 28 ao 30, diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Uma hora nós vamos cansar de ficar competindo. E nós vamos parar e nós vamos reconhecer que somos falhos, que somos pecadores, que precisamos desse Jesus. E é aprendendo quem Ele é que nós vamos achar o descanso para as nossas almas. Ele é manso, Ele é humilde. Aquele que nos ama desde sempre até o fim se fez servo. Ele fugiu dos holofotes, do glamour da fama. E mesmo sendo 100% Deus, abriu mão de toda a sua glória. E se fez 100% humano, limitado, fraco, humilde. Por um motivo. Porque nos ama e nos quer felizes. Foi para nos dar o exemplo. Eu estava lendo um livro, e lá no livro tinha um título de um capítulo. Dizia assim: Pelo amor de Deus, os cristãos deveriam ser pessoas felizes. Pelo amor de Deus, os cristãos deveriam ser pessoas felizes. Jesus nos diz nesta noite: agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se praticarem. O viver Jesus vai resultar em felicidade. Glória a Deus. Aleluia. Isso é possível. É possível porque Ele se fez humano como eu e você. É possível. Nós ficamos medindo ser feliz nas coisas materiais, né? Ser feliz no sorriso lá no Face, no Insta, no status. Nós medimos ser felizes em nos satisfazermos em coisas deste mundo. Em termos aprovação, admiração das pessoas. Mas tudo isso é passageiro. E não vai nos proporcionar a verdadeira felicidade. Porque a verdadeira felicidade que o Senhor tem para as nossas vidas tem um endereço. O amor constante de Deus com as nossas vidas. Felicidade é ter o Senhor nas nossas vidas. Conduzindo, mudando, transformando, sendo glorificado. Felicidade é viver a nova vida que o Senhor tem para nós. Por isso é necessário praticar. Ele nos amou, nos ama o tempo todo. E tudo parte dele primeiro, não vem de nós. Vem dele, vem do amor dele, vem da graça dele com as nossas vidas. Glória a Deus. Tudo vem dele. Mas segundo essa passagem, e segundo o que nós ouvimos ontem no curso também, existem algumas atitudes que nos possibilitam viver a verdadeira felicidade que o Senhor tem para as nossas vidas. E a primeira atitude, nós vimos, é respeitar o nosso Senhor. Respeitar Ele, reverenciar Ele. O que Ele nos ensina. Respeitar. E querer fazer parte daquilo que é plano de Deus para as nossas vidas. Nós temos que querer. A segunda atitude que nos possibilita viver e andar por esse caminho de felicidade é nos empenhar em servirmos uns aos outros.
terceira e última atitude que nos possibilita viver a verdadeira felicidade é ter humildade e reconhecer que não somos melhores que ninguém. Nós não somos melhores que ninguém. Tudo que Jesus ensinou, Ele fez. Tudo que Jesus ensinou, Ele foi. Agora que vocês sabem todas essas coisas, felizes serão se praticarem. Resumindo a fatura nesta noite, o que significa ser feliz? Ser feliz é ser parecido com Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Ser feliz é ser parecido com Jesus. E isso seria tão bom se nós buscássemos, se nós quiséssemos, se nós desejássemos ser parecido com Jesus. Sabe por quê? Porque a nossa felicidade transformaria o mundo à nossa volta. Isso seria tão bom que nós possamos querer, desejar ser parecido com Jesus. É caminho de felicidade. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se praticarem. Amém? Amém. Que as nossas palmas possam louvar o Senhor nesta noite.